Quero cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Mateus, capítulo 10, versículos 2 a 4. Mateus, capítulo 10, versículos 2 a 4. Diz assim o texto bíblico: Ora, o nome dos apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Na lei da física existe algo que é chamado os opostos se atraem. O que é diferente aproxima. Nós vemos isso daí quando aproximamos o ímã. Se ele estiver do lado positivo com positivo, ele se repele. E se tiver positivo e negativo, eles se juntam. Daí vem então uma expressão popular muito conhecida: os opostos se atraem. E eu quero pensar um pouquinho com você sobre isso, sobre o diferente que se aproxima. Por isso eu intitulei o sermão: Em Jesus, os opostos se atraem. Na nossa sociedade, uma coisa interessante é que as pessoas, elas costumam querer ficar com as que se parecem com elas. Nossas panelinhas têm a ver com isso, com quem parece conosco. Chegamos muitas vezes a uma atitude de preconceito. Ele é diferente, ele não quero me relacionar com ele, não quero me relacionar com ela. Até a igreja às vezes assume isso. Assumimos um discurso: você não está na mesma visão. E temos a ideia de que temos que pensar muito igual, precisamos de estar sempre do mesmo prisma. E se você não está na visão, melhor que você procure outra comunidade, porque nessa comunidade a visão é. E aí acabamos querendo ficar com pessoas que pensam igual. Olhando para esse texto, é possível ver que Jesus aproxima homens que são tremendamente diferentes. Homens que participam de esferas muito diferentes na sociedade daquela época. Por isso eu proponho a vocês a refletirmos um pouquinho sobre a vida de dois apóstolos. Eu quero então destacar dessa lista de apóstolos vocacionados, dois deles, para nos ajudar a entender essa diferença entre os homens que Deus chamou. Eu quero convidar você a pensar um pouquinho sobre Simão, o Zelote, e Mateus, o publicano. Simão o Zelote, o texto bíblico não foi generoso com ele. Você quase não tem citação dele. Você tem 3 citações e é na lista dos apóstolos. Mas o texto bíblico não vai falar muito sobre ele. Nós vamos conhecer um pouquinho dele nos escritos já do 2º século. E aí, um dos testemunhos sobre a vida dele é sobre o martírio dele. Fala-se da caminhada dele, da trajetória ministerial e da morte. Por exemplo, Doroteu, que foi bispo em Tiro, faz a seguinte afirmação sobre ele: pregou a Cristo através de toda a Mauritânia e África Menor. Foi por fim crucificado, dilacerado e enterrado na Britânia. Gente, olha que interessante. O texto não fala, mas o testemunho dele ficou para a história da igreja. Ele
era alguém menos comentado no texto bíblico, mas graças ao seu testemunho, no lugar onde ele estava, registrou-se algo mais sobre a vida dele. Mas por que Simão o Zelote? Aí ficou Simão o Zelote, porque ele fazia parte de um partido. E o emprego usado aqui, qualificando ele como zelote, está deixando claro o zelo e o ativismo dele político. Porque era um grupo político composto de camponeses e que estavam dispostos a tudo para brigar. Eram tremendamente nacionalistas. E essa ideia de acolher outras culturas e principalmente ficar se subjugando ao Império Romano, não, isso não. Eles estavam dispostos à luta armada. E nessa luta aí, ele era alguém muito envolvido. Ele não aceitava essa dominação estrangeira. Esse grupo eram chamados de sicários porque eles carregavam uma espécie de uma faca pequena, muito afiada, prontinha para a luta. Vem quente que eu estou fervendo, porque estava disposto a brigar pelos seus ideais. Estrangeiro aqui não, Império Romano não. Aguardamos o Messias que virá como da descendência de Davi. Por outro lado, o texto também fala de Mateus, o publicano. Esse aí já temos muitos dados, inclusive um evangelho da sua perspectiva. Quando olhamos para a história, vemos que o nome dele na realidade é Levi. Mateus é o nome que ele recebeu como apóstolo. E, diferentemente de outros apóstolos, ele não foi seguidor de João Batista. Muitos apóstolos já seguiam João Batista. Esse aqui não. Até porque a função que ele exercia como publicano era a seguinte: ele cobrava impostos do seu povo para dar aos cofres do império. Logo os judeus não o acolhiam. Por isso o texto bíblico sempre fala com publicanos e pecadores. Eles não aceitavam nem sequer o dízimo desses publicanos lá no templo. Diferente de hoje, né? Às vezes acolhe-se na igreja sabendo que o dinheiro é um dinheiro ilícito. Mas eles zelavam por essa ideia. Havia uma discriminação muito grande para com eles. Por isso, o texto bíblico vai falar muito de Jesus andando com esses publicanos. Vejamos, um é contra o império, o outro trabalha para o império. Os dois são chamados por Jesus. Assim como Simão o Zelote, depois que caminhou com Jesus, foi sendo moldado, lapidado, cuidado, e muda os seus pensamentos e torna-se um defensor do Evangelho, um pregador do Evangelho, e morre martirizado em nome do Evangelho. Mateus também é alguém que, caminhando com Jesus, muda. Ele se entrega à missão, morre martirizado em favor da missão. Um nacionalista ao extremo, o outro representante do império estrangeiro. Mas os dois caminharam com Jesus. Jesus acolheu os dois. Os dois tiveram a oportunidade de participar desse grupo, de ser ministrado, de ser abençoado. Os dois se uniram no projeto de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a
toda a criatura. Não é para os parecidos, para os diferentes. O que nos aproxima não é o fato de sermos parecidos. O que nos aproxima é o fato de nos unirmos a Cristo. Cristo é quem nos molda. E nós todos ficamos parecidos com Cristo. E não um parecido com o outro. Não uma pessoa se convertendo à cultura da outra, às ideias da outra, aos pensamentos e criação do outro. Mas os dois se convertendo a Cristo. Cristo moldando as nossas vidas. Por isso podemos dizer, em Jesus, os opostos se atraem. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra é viva e eficaz. E desejamos que essa palavra nos alimente. Ajude-nos a vencer os conceitos e preconceitos que nos afastam do diferente. Ensina-nos a acolhê-los e junto com eles servirmos ao Senhor, sermos moldados e ministrados pelo Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. E nós oramos em nome de Jesus, no nome daquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe.